Chegou a hora da nossa aula de português. Estamos chegando ao final desta semana e eu quero te parabenizar. Você foi muito bem nesta semana. Eu tenho certeza que você fez tudo direitinho porque você tem se esforçado, você tem assistido todas as aulas. Não esqueça de assistir nenhuma, são todas muito importantes, onde eu te explica o que precisa, tá bom? E hoje nós vamos para o nosso livro de português mais uma vez. As atividades que estão aqui na página 15 e 16 está indo no arquivo para correção. Então abre o arquivo, faz a correção, coloca o sinal do certo, confere. Não pode faltar para a gente saber que a sua atividade ela já está ok, ela já está revisada, tá bom? Então não esquece disso, por favor. E já coloca aí a data de hoje, que nós vamos fazer as atividades do estudo da língua. Pois é, chegou a hora de estudarmos a língua. É muito importante observar que os textos, eles nos ajudam a comunicar as nossas ideias, os nossos pensamentos, aquilo que a gente deseja que outras pessoas fiquem sabendo. E o texto, para ser escrito, ele tem uma série de características. E por isso que sempre que nós estudamos um texto, depois de entender o que o texto queria dizer para nós vamos dar uma olhadinha no que esse texto precisou para ser bem escrito. Ou não, muitas vezes a gente vai fazer algumas correções em alguns tipos textuais. Mas hoje nós vamos começar o estudo da língua. E eu quero te perguntar, você por acaso gosta de sair com uma roupa sem combinar? Uma roupa assim de qualquer maneira, de qualquer jeito? Uma meia azul e a outra roxa? Uma blusa vermelha e uma calça, sei lá, assim, toda Eu descombinada? não. Normalmente nós gostamos de combinar bem as roupas, não é verdade? Então, se uma meia é azul, eu vou pegar outro par que é azul. Se eu vou colocar uma blusa preta, eu vou colocar uma calça, uma saia, uma bermuda que combine com a minha blusa preta. Por exemplo, que eu estou usando hoje, uma blusa preta. Mas, meus amores, não é só roupa que precisa combinar. No texto, as palavras também combinam umas com as outras. Como assim? Exatamente assim, elas combinam, elas precisam ficar combinando, elas não podem ficar descombinadas. E isso se chama concordância. Concordância. Elas vão combinar, por exemplo, se está no singular, se é um só ou se é mais do que um, o plural, por exemplo, vai concordar as palavras que acompanham. Então, isso é muito importante a gente prestar bastante atenção, ficar muito atento para poder perceber essas características. Então, algumas palavras que a gente vai fazer, algumas atividades que a gente vai fazer aqui no estudo da língua vai exigir que a gente tenha essa percepção, se as palavras estão combinando ou se alguma coisa não está combinando. Para exercitar a sua mente, para você começar a pensar desse jeito, eu vou colocar para você agora. Olha, eu vou colocar uma foto do Brasil, algum lugar do Brasil. Gostou? Muito bem. Junto com essa foto, tem um grupo de palavras. Depois que aparecer a foto e o grupo de palavras, você dá pause. Depois que você der pause, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer para mim uma frase. Você vai usar das palavras que eu estou colocando as que combinam para formar uma frase a respeito dessa imagem que você está vendo. Depois você me manda a sua frase lá no privado, no WhatsApp, tá bom? Você escreve a sua frase e me manda. Então eu quero ver se você combinou direitinho ou se ficou meio descombinado. Mas se ficar descombinado, a gente está aprendendo, tá bom? Mas tenta ver se quais combinam para que a frase fique o melhor possível, ok? Então, a imagem e o grupo de palavras. Pode dar o pause. Escreve a sua frase e dá o pause. Aliás, dá o pause e escreve a sua frase, né? Confusão. Também já é sexta-feira, pessoal, a tia já, né? Foram muitas aulas nessa semana. Mas isso aí, pronto. Agora que você já escreveu a sua frase, a gente vai continuar. Eu quero falar um pouquinho para você também sobre palavras repetidas. Por exemplo, se eu falar muitas vezes na linguagem falada, né, no que eu tô falando, se eu ficar falando muitas vezes, e daí,
E daí você vai abrir o livro, e daí você vai fazer a tarefa, e daí você vai pegar o lápis, e daí você vai apagar se você errar, e daí... Não fica assim um pouco cansativo ouvir tanto e daí? Fica cansativo. Na escrita também fica cansativo se nós repetirmos a mesma palavra, as mesmas expressões várias vezes. Então a gente vai substituir muitas vezes uma palavra, um nome, por um outro termo que possa dar o mesmo entendimento, mas que não fique aquele texto cansativo, cheio de palavras repetidas. Então, você vai observar isso também em algumas atividades. Não se esquece, tá? Então, a gente vai evitar repetir as palavras. Eu não sei se você está ouvindo que meu cachorro está uma latição danada hoje. Eu não sei o que ele está vendo lá fora, mas também não vou parar, que agora eu estou dando aula, né? Isso, ele parou. Muito bem, Nick. Silêncio. Pessoal... Esta aula continua. Até já!